Nós trabalhamos com 23 escritoras, obviamente eu não vou ler os nomes, e contos, e o que a gente... essas escritoras, elas têm origens as mais diversas, Ucrânia, Bielorrússia, Polônia, Império Austro-Húngaro, Rússia Branca, são 21, como eu disse, e nós dessas trabalhamos com... Desculpem, são 17 escritoras, e dessas trabalhamos com 21 contos. E os organizamos como os contos que falam do Teto, da Cidade Grande, do Holocausto e de Israel. Eu vou fazer 2 sobrevoos, não ia fazer mesmo projetando nada, de 2 escritoras que ambas vieram da Polônia, elas são Cília Dropkin e Miriam Raskin, na verdade, o que eu queria compartilhar com vocês é como dessas histórias emergem lutas, perdas de pessoas, de sonhos, às vezes relatados com amargura, às vezes com raiva ou ironia, e mostram nessa língua perdida formas diversas de expressar desejos, sonhos, construção. Elas falam de deslocamento que as tornam, ora, muito vulneráveis, ora, fortes. E em cada fragmento, como propõe Benjamin, o processo que a gente usou foi o de montagem, em cada fragmento o todo, e no conjunto desse caleidoscópio, a completude ou a inteireza que se refaz. As 2 são, como eu disse, Cília Dropkin. Cília Dropkin nasceu na Bielorrússia, foi criada pela mãe, e o pai morreu muito jovem. Com 8 anos, ela começa a estudar com o Rabi, e, ao mesmo tempo, em uma escola russa. É muito conhecida por seus poemas que têm uma forte carga de erotismo. Na realidade, ela começa a escrever aos 10 anos, escreve o primeiro poema em russo, aos 17 se muda para Kiev e em Varsóvia se torna professora. Ela se casa com um ativista do Bund e, por conta da militância, os 2 fogem para os Estados Unidos ela começa a publicar, e publica o primeiro poema em Yiddish no jornal Neue Welt, Mundo Novo. Como eu disse, a sua escrita erótica reverbera nos seus poemas, e ela publica em vida In heißen Wind, em um vento quente, e vários, são considerados 80 poemas que ela deixa, e também escreve em prosa, que é um pouco, alguns pequenos trechos que eu vou ler aqui. Nos primeiros anos na escola, na verdade, é Cília Dropkin escrevendo sobre uma dançarina. Alguns de vocês já conhecem esse conto, a Tänzerin. Nos primeiros anos na escola, ela é elogiada a sua capacidade de ficar parada. Aos 12, esse comportamento se rompeu. Um dia, a costureira chegou para tirar as medidas e fazer um vestido novo. Quando a costureira foi embora, continuou de pé diante do espelho, de corpo inteiro. Sem pressa de se vestir, viu-se no espelho, braços finos e desnudos, pés delicados. De repente, disparou em um galope desenfreado ao redor da mesa, parecia um potro, que se quer alcançar, mas não se consegue. Saltavam faíscas dos olhos, um ímpeto incomum, girou e rodopiou. A casa estremeceu e os penduricalhos de cristal do lustre tilintaram. Nunca ninguém vira agisse assim. Aos 18 anos, ela, disse a personagem, se casa com um jovem, ele viaja para a América, ela fica com um bebê no teto. Mas, aos poucos, abandona sua dança. O corpo antes magro, flexível, pernas ágeis. Ela começa a sonhar que deixaria o filho, viajaria para Varsóvia e receberia e viveria com o dinheiro que o marido mandaria para sua passagem. Mas o pai do filho esperava, ela viaja para os Estados Unidos e, com 4 filhos, anos depois, aos 39 anos, corpo pesado, a pele do rosto começava a cair. Ao final, eu não vou ler o final do conto, né, nem estou lendo o conto, apenas um sobrevoo, ela em perigo, pesada, seca, tomada pela melancolia, voo interrompido, rompe o limiar entre sonho e realidade. A história dessa mulher, por que eu digo que é autobiográfica? Essa mulher que não pôde expandir sua sensualidade, parece se mesclar com a mãe da escritora, que ainda assumiu, jovem, ficou viúva muito cedo, a mãe da Cília Dropkin,
e assumiu não querer nenhuma relação amorosa. Eu ainda tenho 1 minuto e meio, vou continuar, e não se preocupem que vou cumprir meu tempo. Deixemos agora a dança e sobrevoemos um piquenique. Miriam Raskin era uma escritora considerada uma mulher revolucionária. Nasceu em 1889, portanto contemporânea de Cília, na Rússia Branca. Membro do Bund entre 1890 e 1930, ficou 1 ano presa em São Petersburgo, por participar especialmente da Revolução Russa de 1905. Migrou para os Estados Unidos em 1920, onde publicou 3 livros, um romance em série e contos na revista Die Zukunft. Escrevia sobre czarismo, sobre a experiência que teve de imigrantes e heróis desconhecidos, e sobre pessoas comuns e o seu impacto em movimentos revolucionários. Seus livros 10 Jahre Leben, 10 anos de vida, e Stille Lebens, Vidas Silenciosas, falam de trabalhadores negros, italianos e judeus tentando viver na América como empregados e operários. Miriam Raskin morreu nos Estados Unidos em 1973. Naquela manhã, Sadie acordou cedo, assim começa o conto, o piquenique. Abriu a janela, viu o sol nascer e o seu coração se alegrou. Um piquenique socialista era o melhor num feriado. Ela se orgulhava por ter sido do Bund. Conhecida como Zeld, que é costureira, foi a primeira a fazer ações clandestinas e a cantar em feriados religiosos. Vida difícil, sustentava os 3 filhos e encontrava forças por acreditar que na sociedade do futuro as pessoas não teriam que sofrer tanto. No dia do piquenique, tirou o pó das fotos da parede, rostos de meninos e meninas em poses heróicas, uma foto de Marx com barba de rabino, e com elas ela se sentia unida a seus ideais e à memória do marido. Miriam Raskin conta no conto de como os filhos universitários tinham orgulho da mãe, essa é a personagem, Sadie, mas eram completamente americanizados, não tinham consciência de classe. E o piquenique, ela diz, um piquenique num dia como esse é a melhor coisa para um socialista. O parque em ebulição, sentada em um grupo, junto a amigos, extasiada, olhos semicerrados, ela canta com os outros, canta músicas do Bund. A voz treme, a canção é parte de sua vida. Uma multidão se reuniu em torno, trabalhadores em coro. Era como se cantassem desejos secretos, saudade de bons tempos, da juventude. Ela, protegida dos males do mundo. Então, alguém diz um ditado, uma piada, ela continua sentada, pensativa, se agarrando àquele tempo. Portanto, essas duas, como muitas outras, trazem histórias. Em Cília Dropkin, o desejo de dançar, que é abafado. Em Miriam Raskin, o vigor da política que a embala. Os contos mostram na língua, felizmente não perdida, deslocamento e distância, separação e superação, cotidiano e lembranças, perdas que por vezes não se consegue encarar e permanências. Caminham todos na tensão entre aspiração e condição. Esses sobrevoos, como outros, mostram feitos e afetos nesses pequenos tesouros. Eu iria terminar projetando o nome da equipe de pesquisa com todos os tradutores, mas, como todos sabem, passei a vergonha de não conseguir compartilhar. Então, quero convidar, sem mais demoras, a professora Lilian Starobinas. A professora Lilian tem doutorado, é professora, e vai apresentar o seu trabalho. Aqui florescerá uma geração lutadora, perspectivas antifascistas, no projeto da Escola Sholem Aleichem de São Paulo. Um prazer muito grande te encontrar aqui, Lilian. Obrigada, Sônia. Vocês que vão me contar agora se a obra aqui do lado está causando muito ruído, está tudo bem aí? Não, porque agora deu 2 horas, eles resolveram começar pesado. Então, mas vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um momento privilegiado aqui da gente contar um pouquinho dos nossos trabalhos e das nossas pesquisas. Essa pesquisa, ela está se organizando num projeto que eu estou terminando de montar para dar continuidade aos meus trabalhos de pesquisa. E essa frase, aqui florescerá uma geração lutadora, ela é o título de um texto do discurso do José Sendat, na tarde de apresentação, de inauguração do prédio da Casa do Povo, que é a instituição
onde ficou sediada a Escola Sholem Aleichem. A Escola Sholem Aleichem de São Paulo existiu de 1949 até 1981. Ela surge em São Paulo com um desejo de uma escola laica e dixista, sendo que em São Paulo, naquele momento, já havia 5 outras escolas, em sua maior parte religiosas ou sionistas, né? E ela dá corpo ao desejo de toda uma geração de imigrantes que vêm da Europa Oriental, falantes do Yiddish, envolvidos em movimentos culturais e políticos bastante característicos daquele momento pós-iluminismo, início da integração, crescimento do movimento sionista, e, ao mesmo tempo, com as grandes dificuldades relacionadas a perseguições e a estreita vida econômica dessa população que levam as imigrações para as Américas. Nesse contexto, a Escola Sholem Aleichem ela vai ser uma das escolas inspiradas pelo ICUF. O ICUF é a língua de cultura judaica, é a Liga de Cultura Judaica que se forma a partir de 1936, 37 na Europa, quando já está muito visível que a expansão do nazifascismo vai colocar em risco a vida das pessoas e da cultura judaica, né? E as comunidades começam a se organizar para reproduzir nas suas novas comunidades de imigração instituições culturais, com literatura, com teatro, com jornais, com escolas, com convivência e sociabilidade, para dar continuidade à sua experiência anterior, mas também com um vínculo muito visível relacionado ao combate ao fascismo, né? E, nesse sentido, a gente já tem, naquele momento, na América Latina, por exemplo, na Argentina, já se fala em, 7 escolas de matriz icufista nos anos 40. No Rio de Janeiro, Sholem Aleichem já existia desde a década de 20, né? Mas em São Paulo, é só em 49 que a escola vai surgir. Ela vem dentro de um projeto mais amplo, que é o projeto da Casa do Povo. A Casa do Povo foi fundada em 1946, ao final da guerra, com uma visão muito importante de celebrar e reconhecer a memória das 6 milhões de pessoas massacradas pelo nazismo na Europa e toda a cultura judaica e todas as comunidades que foram destruídas, né? Isso já fica muito visível desde a própria fundação da casa. Na pedra fundamental a gente tem as fotos com os nomes dos campos e os nomes dessa celebração, e o gueto de Varsóvia, a comemoração da memória do levante do gueto de Varsóvia se torna anualmente o marco mais importante de referência daquela instituição, né? E agora, em agosto de 2023, completaram-se 60 anos da construção do edifício, da inauguração do edifício da Casa do Povo, no Bom Retiro, um prédio modernista construído pelo Ernest Mange. E eu, como membro de um grupo de estudos de Yiddish, que é a Trupe Yiddish, que se encontra na Casa do Povo hoje em dia, quisemos celebrar esse momento indo olhar num jornal, que era o jornal também vinculado a esse grupo, o Unser Stimme, o que tinha sido publicado em agosto de 1953, né, para a gente participar do evento de comemoração, trazendo alguma voz daquele momento. E, pesquisando no jornal, nós encontramos uma série de discursos que tinham sido proferidos no dia em Yiddish, né? E resolvemos traduzir um deles, que era um discurso do professor José Sendat, que não estava traduzido para o português, e nos impressionou bastante o tipo de abordagem, a fala dele naquele momento de inauguração, né? Então, eu escolhi trazer para essa comunicação alguns trechos do discurso do professor José Sendat,
pensando de que existe nesse discurso sementes do pensamento da fundação da escola. A escola já está fundada, mas o que é projeto de futuro, o que é esse jovem, o que é essa geração, também está delineado nessa figura que foi um dos ideólogos importantes da escola e da instituição, né? Falando um pouquinho sobre o professor José Sendat, ele nasceu na Polônia, em Varsóvia, e em 1918 veio para o Brasil em 30, ele falava polonês, ele falava ídis, uma família não ortodoxa, mas chegou a frequentar o Heder. É interessante a gente pensar que, uma família de muitos irmãos, um religioso permaneceu, o outro sionista se vinculou a Israel, ele veio com a família para o Brasil, então era uma família que também mostra muito dessa multiplicidade de destinos que a gente vai vendo da comunidade naquele momento, e das suas disputas e dos seus embates, né? E no Brasil ele estuda no grupo escolar, ele acaba não fazendo formação universitária, mas é um autodidata muito sério, muito culto, com muita leitura do ídis, de história em geral, poeta e um exímio orador. Então, eu vou passar para a leitura de alguns trechos, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Essa é um trecho, né? A capa do jornal de 14 de agosto de 53, com o salão lotado. Esse é o José Sendat e essa é o artigo, né? Da wird gestaltig werden zielbewusst Zynik Kämpfer dor, né? E aí ele começa indo buscar num das histórias dos momentos mais cruciais da história do povo judeu, que é o pós-destruição do Segundo Templo, o início da sua fala que, de alguma maneira, justifica e baliza a fundação da Casa do Povo. O que ele vai dizer? Quando, há 19 séculos atrás, escapara da antiga e sitiada Jerusalém, dentro de um caixão, o erudito judeu Rabbi Yohanan ben Zakkai, ele recorreu aos romanos com um pequeno pedido. Ele pediu a eles a permissão para construir uma yeshiva, uma casa de estudos em Yavne. O que Yavne se tornou na vida judaica é desnecessário de se contar. Não apenas Yavne formou e moldou a vida judaica espiritual por muitas gerações, não apenas Yavne se tornou o centro de criação judaica, de genialidade, como em Yavne também foram forjados aqueles milhares de heróis judeus, os quais mais tarde, inspirados por Rabi Akiva, sob a bandeira de Bar Korba, seguida a luta armada contra os opressores romanos, e que durante 3 décadas lutou por sua liberdade e independência. Nós, judeus paulistanos, construímos uma Yavne, uma pequena Yavne, não com a mesma perspectiva histórica, não com o mesmo âmbito histórico, mas uma Yavne que formará e moldará a nossa vida espiritual aqui. Uma Yavne que reunirá, salvaguardará e ajudará a desenvolver valores culturais, seculares, judaicos progressistas na cidade. Uma Yavne que forjará uma geração judaica nova, saudável, sedenta de cultura e combativa. Então, me chamou muito a atenção esse trecho, porque o Sendat está fundando um instituto laico, uma cultura judaica progressista, buscando um marco religioso da maior importância e trazendo 2 ícones da criatividade, quer dizer, Rabbi Yohanan ben Zakkai e a possibilidade de seguir o judaísmo sem o templo, e o Bar Korba, enquanto quem pega em armas para defender o povo, né, são 2 referências importantes, mas, por outro lado, se a gente fosse pensar, um tanto diferentes, né? O Bar Korba é bastante apropriado pelo sionismo também, né? Então, quando ele chama como fundação da Casa do Povo essas 2 grandes referências, ele tem aí uma pista para dar sobre esses valores. Então, acho que a gente está falando de um valor forte da cultura judaica, forte do lugar dessa nova geração
que é uma geração que está entendendo que defesa é uma coisa importante. Não é à toa que a gente está falando de uma escola fundada depois da guerra, não é à toa que a gente está falando de uma escola fundada também logo depois da criação do Estado de Israel, né? Na esteira das cinzas do Holocausto. E então a gente está vendo tanto esse valor cultural, como ele vai se compondo com essas outras necessidades que são percebidas como centrais na vida do povo judeu. E aí a gente vai ver o que ele define como cultura, porque ele fala muito forte aqui, né? Os valores culturais, seculares, judaicos progressistas. E aí, o que ele vai definir como cultura? Tem um trecho curioso que ele fala o seguinte: vocês não verem, vocês me avisam. De uma cultura que tenha como objetivo a iluminação e o desenvolvimento das pessoas, ensinar as pessoas a compreender e a conduzir sua vida cotidiana, fazê-los compreender e amar seus próximos, auxiliá-los a contribuir com o progresso universal da humanidade. Isso nós chamamos de cultura progressista. Mas, na verdade, toda cultura é progressista. Não existe cultura reacionária, pois a reação não cria cultura. A reação deturpa a cultura. A reação faz uso de certos valores da cultura, dos quais ela sufoca a essência, a alma, e deixa para trás o que é externo, abstrato. Mas criar, ela não cria cultura. Nas pátrias de Lessing, Kant e Beethoven, de Virgílio, de Dante, Michelangelo, sob a bota do fascismo de Hitler e Mussolini, não foi criada nenhuma obra de cultura que delineie uma época. Não foi escrito sequer um livro que possa sobreviver a seu escritor e que possa ser chamado de cultura. Então, a gente está vendo aqui como ele vai na canela do fascismo, mas de uma maneira que é curiosa, se a gente pensar que se há uma certa ingenuidade em relação a essa perspectiva da possibilidade de uma construção de uma cultura fascista que tenha outras estratégias de convencimento, de criação, né? E que, portanto, faça sentido para tantas outras pessoas, ou se é um posicionamento, e aí a gente poderia pensar num posicionamento político que, evidentemente, para ele seria fundamental, né? A gente vê também um desejo dele de integração com a sociedade local. Então, nesse trecho que eu vou mostrar agora, ele fala, acho que aí a gente tem, né, o valor já também da cultura que vem do Bund, do pensar essa questão da dispersão e do aqui e agora como central na vida das comunidades. Então, ele vai dizer: vamos fazer um trabalho cultural judaico, vamos fazer em Yiddish, em português, vamos fazer maior e mais profundo, mais bonito e mais elevado. Vamos criar algo assim que deve inspirar e inflamar a juventude com o fogo de nossos gênios e heróis de todas as épocas de nosso tempo presente. Vamos educar a juventude judaica no espírito do judaísmo ativo, na lealdade à sua terra natal. Nesse sentido, a gente está vendo aqui essa construção dessa legitimação de uma nova presença judaica, e vamos pensar que essas comunidades são todas muito novas, né? Assim como Israel está nesse momento lutando para a sua própria existência e para a construção desse novo judeu do futuro, a gente está vendo essas comunidades procurando um outro caminho e que tem a ver com a integração com as culturas locais. Para finalizar, eu tenho 1 minuto? O tempo já acabou, mas pode seguir um pouquinho, tudo bem, não tem problema. Pode finalizar. Tá, claro. Eu vi que eu tinha aqui no meu marcado, mas o último trecho só que eu queria mostrar para vocês, ele vai dizer: o futuro de todas as nações e de cada nação em particular depende da cooperação, da coexistência pacífica e não do ódio mútuo e irmãos que procura se espalhar. Junto com todos aqueles que lutam por um mundo de bem-estar material, de justiça social, de paz e fraternidade das nações, junto com eles, vamos com certeza, consciência e crença no nosso futuro, no futuro do povo judeu, no futuro do Estado de Israel, no futuro da cultura judaica. Que esse magnífico edifício, que é um monumento vivo aos nossos 6 milhões de heróis e santos, essa casa do povo que ora inauguramos, possa ser uma barricada na luta por ideais tão elevados.
Então, eu queria só finalizar colocando um pouco, né, essa quantidade essa diversidade de influências que a gente traz e o quanto muitas vezes elas geram dificuldade de entendimento até, né? Quando a gente vai ver em diversos momentos da fundação da Casa do Povo, na fundação da escola, a bandeira de Israel, a comemoração de 1947, a votação da ONU, o hino de Israel, e o quanto havia, e a gente precisa entender essa instituição como uma instituição em que o reconhecimento da importância da existência de Israel estava dada, e o quanto a gente vai ter que operar nos diferentes momentos dessa discussão sobre a vida institucional de posições que se tornam mais críticas, né? Também acompanhando essa outra esfera de influência muito forte, que é a influência do socialismo e do comunismo soviético na instituição. Lilian, eu vou precisar te agradecer para a gente passar. E eu terminei. Ok, muito obrigada, então, Lilian, muito interessante. Eu lembro a quem entrou que pode ir enviando as perguntas, o Alexandre nos ajuda com isso, ou no final a gente tem um tempo reservado para o debate. É minha alegria muito grande apresentar a professora Miriam Garfinkel, minha querida amiga, professor Ricardo. A professora Miriam é mestre em educação, professor Ricardo Spielmann é mestre em música, correto? E ambos vão falar sobre o seu trabalho, um estudo sobre Heisele ou as voltas que as aulas dão. Sholem Aleichem. Sholem Aleichem, Aleichem Sholem, Adank. Queria contar para vocês o seguinte, sou professora de Yiddish e com o Ricardo estamos nos encontrando há muito tempo. Apesar de nos conhecermos muitos anos, no nosso reencontro se deu a partir dos cursos de Viver com Yiddish com Sônia Kramer na PUC-Rio. Miriam e Ricardo têm em comum o amor pelo Yiddish. Trabalharam a língua em várias canções, líder, mas sempre com Gebirtig como centro de atenções. O período da pandemia, pasmem, nos fortaleceu muito. Atentando no uso da língua para as questões semânticas, fomos nos aproximando da musicalidade, da força e da emoção contidas em Mordechai Gebirtig, compreendendo e analisando a sua obra. Gebirtig viveu durante a Shoah, tempo hostil, falou da dor e da opressão, mas forjou traços também de alegria e amor, ao construir uma obra que é a identidade cultural Yiddish, por todo o mundo, e sem perder a candura, criou essa canção, Heisele, dedicada à sua filha. A gente vai dar uma palhinha, vamos cantar um pedacinho. Essa canção tem 8 letras. É um diálogo, né, entre dois apaixonados, a Heisele e o Dovido. Então a gente vai cantar só as 2 primeiras letras, tá? Steht sich dort in Gessele, still vertracht Heisele, drinnen läufen Beute Stiefel, wohnt mein Teier Heisele. Jeden Abend fahren Heisel, dreht sich herum. Gib a Pfeif und rufst euch Heisel, komm, komm, komm. Öffnet sich a Fenster, wacht aufs alte Heisele, und bald klingt in still in Gessel, als ist Holzred Heisele. Noch a Weile wart mein Lieber, bald fällt sein frei. Geht sich noch a pur mal lieber, 1, 2, 3. Então, obrigado. A gente tem estudado principalmente a obra do Mordechai Gebirtig, né? E essa canção, particularmente, nos tomou um espaço muito grande
de muito afeto, e eu queria só ler a tradução dessas duas primeiras estrofes. Eu vou, inclusive, ó. Desculpa, eu dei um enter achando que estava mandando uma mensagem no chat. Eu mandei aí, tem os materiais nesse drive, tá? E depois eu vou falar melhor sobre o material. Está ali uma ruazinha quieta e pensativa, uma casinha. Dentro do sótão da casinha mora minha querida Hazel. A cada entardecer, frente à casinha, eu circulo em torno. Dou um assovio e chamo: Hazel! Vem, vem, vem! Abre-se uma janelinha, acorda a velha casinha. E logo ressoa na silenciosa ruazinha um doce som, fala Hazel. Espere mais um pouco, meu amado. Logo eu estarei livre. Vai dar mais umas voltas, amado. 1, 2, 3. Ai, obrigado quem está projetando. Então, essa canção tem 8 letras. Será que dá para projetar? Quem está projetando? Muito obrigado. Era eu. Ernesto, obrigado. Ernesto, bota, por favor, a partitura. É o PDF, claro. Por favor. Então, dentro desse trabalho que a gente desenvolveu, a ideia foi criar um material que pudesse ser útil a quem quiser utilizá-lo, né? Muito da nossa pesquisa foi feito através desse songbook, Vevel Pasternak, Tara Publications, né? E só que o que acontece? Nesse material a gente tem, como geralmente acontece, vou mostrar aqui para vocês, vê se vocês estão vendo aqui, que só tem a primeira letra. Dá para ver que só tem a primeira letra, gente? Alguém responde que sim aí? Sim. Não, mas tudo bem. Nesse material que está projetado, vocês podem ver que tem as 4 primeiras letras. Ernesto, joga para a segunda, por favor, página. Isso, na segunda página nós temos a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª letras, que era uma coisa que eu sempre tinha dificuldade, porque mesmo eu tendo estudado um pouco de Yiddish, mesmo eu sendo músico, quando eu chegava numa letra corrida ou com os caracteres ou transliterada, na hora de cantar, a gente às vezes não sabe como encaixar a letra na melodia, né? Então esse material foi feito com muito carinho, está disponível aí para quem quiser usar e pesquisar. Usamos basicamente a transliteração do Ivo, né? Mas tem algumas coisas que não seguem esse padrão. O próprio nome do compositor se escreve com CH e não com KH. Então, tem essas questões, né? Legal, eu vou passar para a Miriam. Pode parar de projetar. Obrigado, Ernesto. Muito obrigada, Ernesto. Então, Kindeler, a gente já viu que a língua, a arte e a cultura são inseparáveis. A língua Yiddish se constrói em um cenário histórico e cultural e representa as nossas percepções e sentimentos fundantes da identidade do povo judeu do leste europeu. Miriam, lass mich dich sehen ein bisschen mehr, dein Pony. Ok, dein Scheinem Pony. Scheinem Dank. Ja. Mesmo ante todas as transformações que nos atinge, material, tecnologicamente, entre outras coisas, Gebirtig vive e viverá, enquanto a sensibilidade humana resistir. E nessa resistência, Gebirtig não estará sozinho, pois estará marchando cercado de todos aqueles amantes e parlantes da língua Yiddish. Isso aí. Então, o trabalho que a gente tem desenvolvido... A gente não tiver, Ricardo, me dá um desenho. O trabalho que nós temos desenvolvido é um trabalho de muito afeto. É o afeto do poeta, do cancioneiro, é o afeto da Miriam, do Ricardo,
né? É o afeto por todos e todas que estão envolvidos nessa egrégora tão bonita, né? E aí a gente tem que agradecer muito Sônia Kramer, e é uma coisa muito afetuosa. Então a gente descobriu uma forma da gente trabalhar o Yiddish em que os papéis se dissolveram, né? A Miriam, minha professora de Yiddish, virou minha parceira de pesquisa, né? Eu, como músico, também troco as minhas ideias com ela. Por isso a gente ficou muito à vontade de eu assinar junto com ela a tradução e ela assinar junto comigo essa edição, onde as 8 letras estão colocadinhas, bonitinhas, debaixo das notinhas, para que qualquer músico ou uma pessoa, mesmo que não seja musicista, consiga entender como a separação de sílabas ocorre dentro da canção. Tem uma gravação que é bem interessante para quem quiser ouvir, mas a verdade que é Heisela Yiddish Song. Mas a verdade é que é muito difícil eu achar alguém que faça as 8 letras. E as 8 letras são fundamentais, porque é uma melodia tão pequena que só uma história muito boa é capaz de botar para frente, né? E esse diálogo constante entre os dois personagens é muito bonito, né? Ele vira até religioso para ganhar a moça, né? É uma história muito bonita, né? Muito, muito bacana. Eu queria ler só aqui para meio finalizando, porque o tempo Ruge. O tempo ruge, como dizem por aí. Desdobram-se entendimentos sobre a cultura, onde a língua soa perfeita numa partitura da alma de um povo que inventa, se reinventa pelo mundo. Raízes portáteis entre o céu e a terra. Sempre cantando, sempre sonhando. Então, Gebirtig é um sonhador, é um militante, mas é um sujeito que consegue falar de tudo, tanto da militância política, dos horrores da perseguição, como se pressentisse, né, o que estava por vir, né? Como também do amor, onde a casa vira um personagem, a pedrinha da rua vira um personagem, né? Então, é nesse ambiente afetuoso que a gente viveu essa experiência. Mas a Herzlichen Dank. A Herzlichen Dank, muito obrigada a vocês. Eu acho que é muito lindo, né? Como a gente veio aí na perspectiva da geração lutadora, como traz a Lilian, com a música, os contos das mulheres, né? Esse personagem incrível que foi o Gebirtig, e chegamos agora à apresentação da Graciane. A Graciane é doutora, ou tem doutorado, ou está no doutorado da USP, porque para mim apareceu o doutorado USP, então eu achei o arquivo pessoal, e ela vai falar sobre a contribuição de Turkov para o teatro brasileiro. Então, chegamos então também nessa cena, né? Nessa nossa mesa de língua e cultura Yiddish. Passando, então, para a Graciane. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria para mim estar aqui na mesa. Eu estou conhecendo os trabalhos de vocês. Eu me chamo Graciane Pires, eu sou doutoranda do Letra. Eu faço, então, na verdade, o meu campo de pesquisas, né, é o teatro. Eu trabalho como atriz, como diretora, como professora de teatro. E estou fazendo, então, já terminando o doutorado com a orientação da professora doutora Helena Vassina. O meu campo de pesquisa é o teatro russo, mas em 2021, né, eu entrei como bolsista no projeto Travessias. E por isso, então, que eu vim que eu vim apresentar, né, um dos verbetes que eu fiz para o projeto Travessias, que na verdade, o projeto tem como objetivo, né, a construção de uma plataforma digital educacional, também uma versão impressa, né, que vai se chamar, então, Travessias, Enciclopédia de Artes, Literatura e Ciências, na qual, então, vão constar verbetes, né, verbetes contando um pouco da história de vida
da travessia, da imigração para o Brasil e também do legado, né, de artistas, intelectuais e cientistas judeus e não judeus que emigraram para o Brasil fugindo das violências praticadas pelo nazifascismo na Europa a partir de 1933. Então, os verbetes do projeto pretendem reconstruir, né, as trajetórias desses indivíduos e promover, então, o legado dessas pessoas para o nosso país. E, então, a coordenação geral, né, desse projeto é da professora Maria Luísa Tuque Carneiro, do Leer USP, e eu fui bolsista, então, por 1 ano do projeto, ainda estou ligada ao projeto, né? E eu trabalhei, como eu sou das artes cênicas, então eu trabalhei em verbetes de artistas, né? Dos diversos artistas que chegaram aqui, emigrados e construíram construíram seu trabalho, né? Contribuíram para o Brasil. E um desses artistas é o Zygmunt Turkov. Eu peço desculpas já para você, gente, porque eu não sei falar direito agora a professora falou Turkov e eu não sei qual é na verdade, eu não sei direito as pronúncias, tá? Eu também não sei, desculpe, é porque a gente aqui fala em geral Turkov, eu digo do pessoal do teatro, mas certo também, não sei, a menos que tenha alguém que fale russo. Eu também, eu não sei direito, assim, o Solen Aleichan também, que depois eu vou falar da biblioteca que trabalhou. Então eu peço já de antemão aí que vocês me compreendam, porque eu só estou tentando aprender a falar russo, tá? E tá difícil. Mas eu não falo Yiddish, né? Mas então, o Zygmunt Turkov, então, quem é, né? Vou começar a contar rapidamente, assim, essa personalidade, para depois, no tempo, já encaminhar para essa contribuição, né? Para eu poder falar, então, bastante da contribuição dele, que foi muito especial nos 15 anos, né, que ele viveu no Brasil, com sua esposa Rose. Ele nasceu em 6 de novembro de 1896, em Varsóvia, na Polônia. Era filho de uma família de comerciantes e ele foi educado muito amplamente dentro da cultura, né? Tanto da cultura geral e muito dentro do meio hebraico. Ele aprendeu a falar o hebraico, o Yiddish, o polonês, então ele teve uma educação bem ampla. E ele frequentava, né, a família frequentava o círculo cultural da Varsóvia, da Polônia. Então, ele teve tanto a educação secular como a educação judaica, e essa formação artístico-cultural dele foi muito rica, dele e dos 5 irmãos. E todos os 5 filhos da família Turkov acabaram se direcionando de alguma maneira para o teatro, né? E ele tinha um talento, especialmente Zygmunt Turkov, tinha um talento muito grande para pintura e escultura, o que acaba sendo uma característica que ajuda muito no trabalho do encenador teatral. E aí, como ele tem essa ampla formação, ele teve, assim, muitas opções, né? Dentro da cultura, ele tinha talentos múltiplos. E ele vai acabar optando, então, pelo teatro, que já tinha também na ascendência familiar. Ele já tinha atores, diretores, e ele vai, então, a optar pela formação teatral que foi feita em escolas polonesas e russas. E aqui, então, eu já coloco a importância, porque a Rússia, em especial a escola russa de formação de atores, foi realmente a escola de maior vanguarda dentro do século XX. E o Turkov e também os seus colegas da Polônia vão estar muito próximas, né, dessa escola russa. Então, eles vão realmente, dentro dessa formação, receber todas essas inovações, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre essa formação, inclusive a característica dela que ele traz para o Brasil.
E aí ele vai, então, ter... ele vai aprender novos meios de ensaio, o que está na vanguarda da época do ensaio de teatro, vai trabalhar com grandes diretores e também vai assistir a aulas de uma das figuras mais importantes, na verdade, a figura central do teatro russo, que é o Konstantin Stanislavski, que é o grande reformador do teatro russo, e o seu discípulo Vartangov, Evgeny Vartangov. Então, nos primeiros anos, depois dessa formação, em 1916, o Turkov vai logo para a principal companhia de teatro da Varsóvia, que ele vai entrar nessa companhia, que é capitaneada pela grande atriz Esther Raquel Kaminska, que é uma grande atriz da época. Então, ele vai trabalhar, né, durante alguns anos nessa companhia, aprender bastante da prática do ofício. E aí ele vai também, nesse período, casar com a filha da Esther, a Aida ou Ida. Então, e junto eles vão fundar uma companhia de teatro, o Teatro Judaico de Arte da Varsóvia. E ali ele já vai fazer uma grande contribuição, porque ele vai tanto traduzir grandes obras, né, Molière, Shakespeare, Gogol, para a língua yiddish. Então, são feitos, né, apresentações, tanto como também vai dar espaço para os novos autores em Yiddish, né? Então, hebraicos também e Yiddish. Também ele vai fazer também a tradução para o Yiddish de peças de autores contemporâneos. Então, é um repertório muito amplo, muito vasto, que vai ser feito, né, vai ser colocado em cena em Yiddish, e então isso é uma contribuição muito valiosa. A companhia vai existir por mais de 10 anos, fazendo excursões, né, percorrendo toda a Polônia, também em território russo. E aí, então, ele vai, depois, ele também vai atuar fortemente, neste período ainda na Polônia, no cinema. Ele vai tanto atuar como ator, como diretor, no cinema polonês, em Yiddish também. E aí ele também vai participar da criação do Sindicato dos Atores Yiddish. Então, que é uma associação que existiu entre 1919 e 1939, que foi muito importante para profissionalizar, né, o trabalho dos artistas da cena teatral, né, da Polônia, de todo o território ali. Então, também em 1939, ele vai, depois, nesse período, ele vai, na verdade, ele tinha feito a companhia, né, o Teatro de Arte da Varsóvia, e depois ele passou um período, a companhia terminou, e em 1939 ele consegue remontar essa companhia e ainda apresenta em lugares já sendo bombardeados, né, próximo a lugares que estão sendo já bombardeados. Então, ele realmente vai trabalhar em meio à guerra, literalmente, né. E aí, em 1941, ele acaba sendo forçado a emigrar junto, então, com a sua segunda esposa, Rose, e ele vai chegar no Brasil em 5 de novembro de 1941. E aí, no Brasil, o Turkov vai passar 15 anos e ele vai trabalhar em Recife, vai passar, né, por Recife, Rio de Janeiro e rapidamente por Salvador, Porto Alegre e São Paulo. Mas eu vou falar agora para vocês especificamente do trabalho que ele vai fazer no Recife e no Rio de Janeiro, porque são realmente contribuições, né, que são marcadas, então, no nosso teatro. No Recife, ele foi acolhido pela comunidade judaica local e vai realizar montagens em Yiddish com atores locais e vai fazer uma coisa que vai ser muito importante. Ele vai fazer isso tanto no Recife quanto no Rio de Janeiro, que é ministrar aulas de teatro, né? Porque isso era uma carência nessa época, né? Nos anos 40, era uma carência
tanto no Rio de Janeiro, que já uma grande metrópole, mas também nas cidades mais que não ficam no eixão, né, Rio, São Paulo. Então, ele vai dar muitas aulas de teatro, vai trazer tudo o que ele aprende, né? E uma coisa que é muito importante, então, que ele vai trazer é o ensaio de mesa. Só para vocês terem noção, assim, né? Em geral, a gente nem chamava de diretor nem de encenador na época, a gente chamava de ensaiador. Então, o que significa o ensaiador? As pessoas se reuniam, né? Os atores já vinham para o ensaio com o texto decorado, e aí o ensaiador marca mais ou menos, né, os espaços onde você anda até aqui, senta, levanta, diz a fala e tal. E aí, tanto o Turkov quanto o Ziembinski, Zigbio Ziembinski, que é um outro diretor que vem também na mesma época, eles vão trazer a questão do ensaio de mesa, que é o que você se reúne com o elenco e vai trabalhar sobre a peça, trabalhar sobre os signos da peça, sobre cada personagem, né? E aí vai então trazendo para o ator todo outros aspectos, né, que não eram ainda trabalhados nessa época aqui no nosso país. E tudo isso, então, essa metodologia, que era uma metodologia bem que ele tinha herdado também da Rússia, né, do ensaio de mesa, vai ser trazida pelo Turkov e pelo Ziembinski também, mas nesse caso no Recife, né, que é uma mais, então, está fora do eixo Rio-São Paulo, ele vai trazer isso, e isso vai dentro da companhia TAP, que é o Teatro de Amadores de Pernambuco, ele vai, então, trazer realmente uma inovação e que vai ser muito importante. E aí ele vai montar, nos 3 anos que ele fica no Recife, a comédia, então, a Comédia do Coração, com o grupo de teatro de amadores do Recife. Vai ser uma grande contribuição, porque esse grupo foi um grupo muito longevo, durou mais de 50 anos e teve várias inovações, né? Sempre trazendo várias inovações para a cena teatral de Pernambuco. Então, essa é uma grande contribuição do Turkov. E no Rio de Janeiro, ele vai, então, trabalhar com a companhia Os Comediantes. Era uma companhia de teatro bem importante dos anos 40, né? Uma das principais companhias, e ele vai montar, então, um dos primeiros textos do dramaturgo Nelson Rodrigues, que é um grande nome, né, do nosso teatro, um grande escritor, um grande dramaturgo do nosso teatro. Então, ele vai fazer a primeira montagem de A Mulher Sem Pecado, que estreia em 1945, e que vai ter grandes contribuições técnicas, tanto no trabalho dos atores, quanto na encenação mesmo, a questão dos cenários, da forma de encenar, da forma de construir a movimentação dos atores, coisas assim de um alto padrão artístico, né? E depois ele também vai trabalhar durante 9 anos com os atores da Companhia Amadora da Biblioteca Salona Leichen, que era do Rio de Janeiro, né? E apesar de eu estar falando aqui, pessoal, da questão de serem atores amadores, só para deixar bem claro que, na verdade, quase todo o nosso teatro nessa época é amador, o que não significa, a qualidade, o padrão artístico era muito alto. Porém, a gente chama ainda do teatro amador porque essas pessoas não subsistiam da atividade artística, né? Então, eram pessoas com bastante interesse cultural, com bastante estudo, com bastante formação também, né? E dedicados. Porém, eles não tinham, a gente ainda chama essas companhias, os comediantes mesmo, que foi uma das principais companhias dos anos 40, eram amadores porque não era essa atividade, né, de sobrevivência, de subsistência deles, eles tinham outras atividades. Mas então ele vai montar na Biblioteca Israelita Brasileira Salona Leichen a Sorte Grande, que é, então, um texto muito importante, né, em Yiddish, e ele vai fazer, então, vai fazer, para essa montagem, uma colaboração com Lazar Segal.
que vai fazer os... já estou terminando, gente. Acho que já passou mais um minutinho. Isso só. que eu ia te falar, só para abrir meu som, né? Isso, já estou fechando. E aí ele vai trabalhar, então, com o Lázaro Segall, vai ser uma grande montagem deste texto, A Sorte Grande, com alto nível artístico. Depois também eles vão, então, trabalhar por cartas. Foi feito toda uma troca entre eles, para que o Lázaro fizesse, então, os cenários, né, da montagem. E aí depois ele vai, então, vai se despedir, ele acaba indo para Israel, depois ele saiu assim, cheio de homenagens dentro do nosso teatro, quando ele decide ir para Israel, né, com a esposa. Ele acaba, então, falecendo em 20 de janeiro de 1970, em Tel Aviv, né, em Israel. Mas então ele deixou todo esse legado e esse trabalho de mais de 15 anos, e realmente uma contribuição para elevar, né, o nível do nosso teatro, o nível artístico, o pensamento também de como de como que a gente vê a encenação teatral como uma ciência, né, como uma ciência das artes. Então, essa elevação do nível do padrão artístico também vai trazer essa ideia de que a encenação é uma ciência, né? Então, isso ele é uma das contribuições mais importantes, tanto do Turcot quanto do Ziembinski, né? O Ziembinski acaba passando toda a vida aqui no Brasil. Então, é isso. Quero agradecer muito. Então, muito obrigada, Graciane. Acho que esse elemento do teatro, né, junto com a literatura, a música, a educação e a luta, estão muito interessantes na colocação de todo mundo. Queria, então, convidar o Ernesto Milano Honigsberg. Ernesto faz mestrado em letras na USP, uma alegria muito grande de te conhecer aqui pessoalmente. Ele vai falar sobre a trajetória e produção de artistas ídis na São Paulo do século XX. Dank, Sônia. Shalom Aleichem, Alemen. Muito bom estar aqui com vocês. Tem tudo a ver as falas, mas vou começar porque meu texto está um pouco longuinho. Alexandre, você compartilha, por favor? Bom, enquanto o Alexandre vai compartilhando, eu vou começar, que eu vou chover um pouquinho no molhado no começo, mas vou falar dessa apresentação, Trajetória e Produção de Artistas Yiddish em São Paulo no século XX. É um título genérico, eu vou escolher 3, já vou contar quem são. Então começo... Pode passar para o próximo, Alexandre, por favor. O idioma e a cultura Yiddish tiveram uma trajetória única no século XX. Até o fim da década de 30, havia por volta de 13 milhões de falantes da língua. E havia o auge de uma rica produção cultural. Uma série de eventos históricos, contudo, fizeram com que esse florescimento fosse arrebatado. Segundo esse texto aqui, que está no slide de Luiz Israel Febro, ele fala assim: o Yiddish está morto. O assassino foi o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Reforçou a causa-mortes a política stalinista de liquidação da cultura judaica. Foram cúmplices também o assimilacionismo e o integracionismo. Coparticipou ainda, com suas razões específicas, a racionária do sionismo político. Dei uma resumida no texto, mas a ideia é que, mesmo diante de todos esses eventos e perseguições, houve um esforço, geralmente entendido como resistência, por parte de muitos falantes do Yiddish em seguir mantendo viva essa língua e essa cultura. Então, na presente comunicação, que é decorrente da minha pesquisa de mestrado sobre um casal de músicos que eu vou falar mais adiante, a ideia é pensar em paralelo a trajetória de artistas Yiddish de São Paulo. Então, que passaram por São Paulo, né? Nem todos estiveram só em São Paulo. Então, vamos começar com o primeiro, que é o Meir Kuczynski. Se puder passar. Aí está ele. O Meir Kuczynski nasceu em 1904, em Włocławek, na Polônia, e ele chega no Brasil em 1935, trabalhando como mascate ou clientelchik. E mais tarde ele vira professor de literatura Yiddish, escritor e ativista político. O Kuczynski teve 2 livros só publicados em Yiddish. Um deles é esse que está aí projetado no Ser Brasil. O outro é um livro póstumo. E teve também uma tradução para o português, que é um pouco mais recente, do começo dos anos 2000.
Mas mesmo com essa obra que é pequena em volume, ele foi um dos mais importantes escritores em Yiddish no Brasil, sendo, segundo a professora Rivka Berezin, fino observador da vida e das relações sociais nessa sociedade. Dado o nosso brevíssimo tempo, eu vou falar de um único conto dele, que se chama O Ator e o Professor Catedrático. Esse conto narra a morte de um veterano ator que era conhecido como a alma do teatro Yiddish. O seu filho médico, Dr. Fábio, que não gostava de ser chamado pelo apelido Yiddish, Favishl, muito bem sucedido, vira professor na Federal do Rio de Janeiro e vai rompendo aos poucos qualquer ligação com seu passado judaico e Yiddish. Quando seu pai, o ator Michel Lipkes, morre, ele deixa como herança nada mais que um baú. E sobre esse baú uma carta em Yiddish, língua que ninguém na casa entendia, exceto uma palavra que eles reconhecem, que é Oitzer, ou tesouro, que gera uma grande especulação sobre o que havia dentro desse baú. Finalmente traduzida, a carta dizia, se puder passar, Alexandre, por favor. Vou dar uma resumida. Neste baú está guardada toda a minha vida. É minha biografia. Colecionei cada pedaço de propaganda, cartaz e até ingressos, especialmente dos grandes atores do teatro Yiddish, e particularmente dos Adlers, Mihalesko e Turkov. Deixo esses tesouros de peças, impressas ou manuscritas, adaptadas, censuradas e proibidas. Também fotografias dos grandes talentos do palco Yiddish, primadonas, aficionados e atores da época, dos quais podemos nos orgulhar. Fotos de todas as cidades, dos Tetler de nossas andanças. Todos esses materiais estão embebidos não somente com meu sangue, trabalho árduo, fome e miséria, mas também contam o sonho de uma vida. O ideal maravilhoso, o teatro Yiddish. Isso é um tesouro que deve ser resguardado, porque fala de uma época fantástica da vida judaica. Eu acho esse trecho maravilhoso e vai aparecer mais adiante. E seguindo, honrando o esforço do pai, o filho resolve doar o material, esse baú, a Ivo, uma instituição onde o material é recebido com grande pompa. Organizam-se exposições para exibir esse material no conto e falar sobre os documentos, inclusive chamando a TV para transmitir. O final do conto, contudo, é bem amargo. Quando a esposa do filho vê as fotografias do pai na televisão, atuando como personagens de Sholem Aleichem, um pobre carroceiro, e depois o pai usando um figurino de um racídico, a Madame Lipkes diz ao marido Fábio: caímos em desgraça. Todos seus colegas saberão de onde você veio, do seu pedigree, da sua árvore genealógica. Então Fábio proíbe a divulgação pública de qualquer parte do arquivo do seu pai. Então vemos aqui uma forte crítica do Kuczynski, a negação ao distanciamento do passado por parte das novas gerações, que já nascem no Brasil sedentas por essa integração e ascensão como brasileiros, envergonhadas por seu passado Yiddish. Por outro lado, fica evidente, a partir da identificação com o lugar desse ator, a importância que possuíam a arte e a cultura Yiddish para ele, razão pela qual ele continua se mantendo escrevendo quase exclusivamente em Yiddish até o fim da sua vida. De algum jeito, era uma forma de resistência, de tentar manter viva ou prolongar a vida dessa cultura que ele via ameaçada. Mas também tem uma melancolia por não conseguir transmitir às novas gerações esse encanto. Ainda que ele não tenha produzido uma extensa autobiografia, ou que a gente não conheça um arquivo do Kuczynski, foi principalmente por meio da própria literatura que ele falou de sua vida. E ele deixa um legado e uma análise ácida e bem pouco autocomplacente da sua própria atuação artística, além de um estado da arte e da cultura Yiddish em terras brasileiras. Seu prognóstico sobre isso não era muito animador, baseado também no que via. Segundo Rony Citrinovich, enquanto foram publicados mais de 500 livros Yiddish na Argentina, entre 47 e 77, no Brasil, no mesmo período, 10 vezes menos, por volta de 45 livros. Ainda assim, Meir seguiu empreendendo seu projeto literário sisífico, de preservação e de desenvolvimento da cultura Yiddish no Brasil, que entendemos que tinha como sonho máximo integrar o Brasil nas fronteiras móveis e fluidas da Yiddishland. Passamos agora ao segundo, que vamos falar, que é Simon Buchalski, o nome que ele adotou em português, em Yiddish, Koppelnudel. Ele foi um ator, diretor e empresário do teatro Yiddish. Segundo seu livro autobiográfico, que está projetado aí, Memórias da Minha Juventude do Teatro Yiddish no Brasil, ele nasce em 1911,
no shtetl de Stopnitz, na Polônia, onde ele começa a atuar com 10 a 12 anos de idade ali no shtetl. Se puder passar. Aí tem uma foto desses primeiros grupos ali do shtetl. E progressivamente ele vai ficando conhecido e começa a participar das peças das Estrelas Errantes, como eram conhecidas as companhias de teatro itinerantes que percorriam os shtetl, as vilas judaicas do leste europeu. Em 1927, ele migrou ao Brasil, inicialmente para o Rio de Janeiro, onde ele se alternava entre o ofício de alfaiate, pode passar. Aí tem uma imagem dele numa oficina no Rio de Janeiro, que ele aprendeu com a família esse ofício, e o de ator, atuando em vários grupos amadores, profissionais e semiprofissionais, e com notórias personalidades do teatro Yiddish, tais quais a família Sipkos e também Zygmunt Torkov. Ali ele passou a atuar também como diretor, chegando a dirigir 3 grupos teatrais ao mesmo tempo, em português e em Yiddish. Em 1933, ele larga o ofício de alfaiate e decide se dedicar integralmente ao teatro. Então ele vai a São Paulo, onde ele continua a se desenvolver e obtém sucesso ali, participando de várias companhias, grupos teatrais, e se apresentando em todos os importantes palcos do teatro Yiddish na cidade. Teatro Luso-Brasileiro, Santana, Odeon, Taíbe, e viaja país, inclusive afora, pelo Uruguai e Argentina, para fazer suas apresentações. Se puder passar mais um, por favor. Essa aí é uma imagem do grupo do Jugendklub, que é uma instituição que futuramente virou a Casa do Povo. Essa é uma montagem deles. A arte teatral foi, segundo Narman Faubel, na introdução desse livro de memórias, catalisadora da vida cultural judaica entre imigrantes. Segundo o levantamento de Esther Priskulnik, foram realizadas 549 peças de teatro Yiddish apenas em São Paulo, entre 1913 e 1970. Por conta do maior desenvolvimento dessa arte no Brasil, Buchalski conseguiu viver exclusivamente da sua atuação artística por bastante tempo, algo distinto da experiência dos outros artistas que abordamos aqui. Não que isso tenha sido simples, pelo contrário. De acordo com seu relato, isso envolveu desprendimento, itinerância e alternância entre tempos de vacas gordas e vacas magras, já que mesmo que fosse mais presente e consolidado que a música, por exemplo, o teatro Yiddish também teve seus momentos de estagnação frequentemente abruptos, que exigiam que ele fizesse bicos ou trabalhos temporários, como de gerente de cinema, para conseguir seu sustento. Ainda assim, vemos que havia mais condições para uma atuação profissional mais sólida no teatro do que em outras artes Yiddish. Ainda segundo Faubel, a história do teatro Yiddish no Brasil representou um significativo momento na vida cultural judaica desde os inícios do século XX. As fontes relativas aos grupos filodramáticos que atuaram pelo território brasileiro, lamentavelmente, são escassas, devido ao fato que seus arquivos institucionais não foram preservados. Portanto, a recuperação ou resgate da memória teatral poder-se-á fazer através de informações que a imprensa Yiddish nos oferece, ao anunciar espetáculos pelo encontro casual de fotos, cartazes e programas, em mãos de particulares ou instituições culturais, mais raro nessas últimas, e pela leitura de autobiografias, memórias, zichroines, de autores, atores, empresários e outras pessoas ligadas ao teatro. Nesse sentido, esse livro de Buchalski, escrito em Yiddish originalmente, é valioso também por ser um documento importante da história desse teatro no Brasil. Ali ele se preocupou em descrever datas, apresentações, peças que ele encenou ou que ele assistiu, nomes de atores, teatros, diretores, companhias nacionais e internacionais e tudo que considerasse importante. Claro, de uma perspectiva biográfica e com os possíveis lapsos e parcialidades de um relato pessoal, mas criando um importante glossário do teatro Yiddish no Brasil, de seus sucessos e infortúnios, de 1930 até 1970, quando essa arte praticamente desaparece no país. Se puder passar aqui, quando veio o Rotbaum da Polônia, uma foto que ele também aparece, o Simon Buchalski nessa imagem. Passar mais uma, agora vamos ao terceiro, na verdade é um casal de artistas, Rosa Porozowski e Ernest Henningsberg, que vocês podem estar reconhecendo o sobrenome. Rosa e Ernesto eram um casal de músicos Yiddish, nascidos respectivamente em Białystok, Polônia, e Višnitz, Romênia. Rosa era uma cantora, coralista e professora de Esperanto, além de ativista política.
Ernesto, por sua vez, pianista, acordeonista e maestro, e em Bucareste, na Romênia, diretor da Orquestra Henningsberg, especializada no gênero tango. Eles conheceram na União Soviética, onde passaram a maior parte da Segunda Guerra, impedidos de voltar às suas casas. Passaram a maior parte desse período vivendo em trens e tocando para os soldados soviéticos. Com o fim da guerra, passaram 3 anos na Romênia, depois quase uma década no Uruguai, até que finalmente, em 57, se assentaram em São Paulo, no bairro do Bom Retiro. Segundo o livro Era uma Vez uma Voz, da pesquisadora Sônia Golsinski, quando eles chegaram a São Paulo, em 57, a única banda que encontraram que tocava em festas judaicas era a banda dirigida por Samuel Weisfeld, ou Shmuel Barbeiro, como era conhecido por causa da sua profissão. Samuel tocava violino e exercia a música como carreira secundária, mas com muita dedicação e espírito festeiro. Ernesto, por sua vez, remontou a Orquestra Henningsberg pela 3ª vez em sua vida, agora no Brasil, e se tornou concorrente, ainda que amigo, de Samuel Barbeiro. Por esses relatos, contudo, podemos ver que a música não foi a arte yiddish mais desenvolvida, sobretudo no aspecto profissional, em terras brasileiras. Ainda que a Orquestra Henningsberg fosse considerada a mais qualificada, o casal não conseguiu obter no Brasil pleno sustento material através da atividade musical. Rosa, na verdade, pouco se dedicou à música no país, ao menos em contexto profissional. Orquestra, em casamentos, festas, bar mitzvahs, com trabalhos fixos na direção de vários grupos corais e instituições judaicas. Ele trabalhou, por exemplo, no Coro Schaefer, do ICIB, a Casa do Povo, no Coral da Witzo, e também dirigindo o grupo litúrgico da Sinagoga Betel, dentre outros. E, com esses grupos, realizava shows e participava também de apresentações do teatro Yiddish, por exemplo, a famosa encenação do Dibuk, há 60 anos, em 63. A música era uma atividade essencial para esse casal, e da mesma forma que o ator do conto do Kutchinsky, que falei antes, lega ao filho um acervo de materiais, nas palavras dele, embebidos em dor e trabalho árduo, mas que também contavam um sonho de uma vida, Rosa e Ernesto legaram um importante arquivo pessoal, que é também uma biografia deles, um acervo de suas vidas, paixões e da sua atividade artística enquanto músicos yiddish. Então essas caixas que estão aí na foto, parece meio desleixado, mas juro que eu estou cuidando bem delas. Meu trabalho de mestrado, essa é a matéria-prima dele. E, Alexandre, se você puder passar, dentro desse arquivo, eles deixaram fotografias. Então, aqui fotos deles, fotos da vida pessoal e profissional. Aqui embaixo tem uma foto da Orquestra Henningsberg lá na Romênia. Então, ele era de uma família de músicos. E todos aparecem aí. Passa mais um, por favor, Alexandre. Aqui, partituras, programas de apresentações do teatro, na Casa do Povo, recortes de jornais, eles coletaram tudo e tiveram grande esmero ao montar esse arquivo. Mais um, por favor. Enfim, aqui também partituras da Romênia, também materiais em Yiddish, inclusive tem materiais do Gebirte, que foi falado aqui. Aqui são poesias do Peretz, musicadas, e embaixo uma composição do Ernesto, tem 9 composições dele que aparecem. Enfim, poderia seguir, depois eu posso passar os outros slides aos poucos, mas eu queria dizer que é digno de observação que nesse arquivo não sobrou muita documentação, por exemplo, da atividade deles com as lingeries, por exemplo, com a confecção, mas eles se preocuparam muito mais em manter um acervo da atividade deles como músicos. Né? Então, eu vejo que esse arquivo também é uma forma de uma biografia, de contar um testemunho da vida deles e da importância que teve para eles essa atuação enquanto músicos, enquanto artistas yiddish. Então, concluindo, tentei aqui, nesse breve tempo, buscar alguns elementos, né? Muito superficial, cada artista merecia uma apresentação por si, mas para entender um pouco papéis, motivos, significados desses artistas, de artes variadas, teatro, música, literatura, cada um à sua maneira de produzir ou seguir produzindo arte yiddish no Brasil. Um país distante do leste europeu, onde essa cultura se originou, inclusive em momentos numa época que essa cultura vive um franco declínio. Busquei destacar as condições materiais
sobrevivência desses artistas e as condições de produção dessa arte, bem como a maneira, e isso é comum a todos, que buscaram memorializar suas próprias trajetórias, legar adiante, e atuações profissionais e como eles viam esses, de novo nas palavras de Kuczynski, tesouros que devem ser resguardados, porque falam de épocas fantásticas da vida judaica. Foi um gostinho, mas a gente pode continuar conversando depois. Obrigado. Obrigada a você, Ernesto. Belíssima apresentação que nos ajuda, então, a essa costura dessa mesa, né? Como você mesmo colocou, que fala de literatura, arte em geral, música, o teatro, né? A educação, e esses tesouros, né? De uma certa maneira, a origem é o alvo, né? Como diz a citação do Benjamin, né, em que você também traz o tema da biografia, da memória, né, e desses tesouros, né, que não são só das mulheres, como mencionava lá no início, mas que são todos esses tesouros que essa pesquisa de arquivos, de que, aliás, a Lilian gosta muito também, é tão importante. Então, agora eu convido aí aqueles que queiram fazer perguntas ou fazer comentários. Lilian, se inscreve. Eu acho que tem uma pessoa antes, né, Alexandre? Acho que você vai... Não, olha, sem querer, eu estava vendo as reações aqui. Ah, tá. Ah, ok. Eu transformei, coloquei todo mundo como participante, né? Então as pessoas podem levantar a mão ou eventualmente escrever no chat, tá? Ok. Tem alguém aí inscrito? Até agora não estou vendo ninguém. Eu queria só fazer um comentário, aproveitando que ainda ninguém se inscreveu. Essa mesa me deixou muito feliz, eu fui muito contente, assim. A gente está vivendo um momento tão difícil, né, com essas questões que estão acontecendo lá em Israel e tal, e me deixou muito alegre, né, ver eles tocando. O Yiddish é uma língua muito festiva, né, na minha memória, pelo menos, né. Ela é alegre, é triste, ela é tudo, ela é sobretudo humana, né? E, bom, eu queria então eu posso fazer um comentário, não a ver com a minha apresentação, mas eu queria trazer um tema, assim, a partir da fala da Graciane, que eu achei muito interessante. São duas pequenas observações, e aí para ouvir você e também o Ernesto, se tiver o que trazer em relação ao teatro, né? Eu tive há pouco tempo a alegria, tem um ano isso, de ter recebido o livro do Vygotsky, Lev Vygotsky, que é alguém que sempre foi conhecido como da área de psicologia, escritos sobre arte. E me marcou muito, eu pude escrever uma resenha que me foi pedido, ele é traduzido pela Priscila Marques, do russo, a partir e ele tem um dos seus capítulos sobre o Vygotsky crítico de arte. Há um conjunto não pequeno de resenhas do teatro russo, obviamente Yiddish, né? Lev Vygotsky, eu já sabia que era judeu, né? Enfim, Lev também, né, pelo nome, mas quando recebi o livro, entendi por que ele veio para mim, por que eu recebi esse convite. Então, talvez um olhar seu, não sei se você conhece esse trabalho, Graciane, mas eu acho que como o Vygotsky é mais conhecido na área da psicologia, isso para nós pode passar não percebido, por isso que eu estou trazendo aqui. E a Priscila Marques, que é a tradutora, ela fez a tese de doutorado sobre esse trabalho. Na verdade, tem escritos sobre Dostoiévski, tem assim, o Vygotsky crítico de arte, né, nesse livro. Mas, especialmente esses textos, como ela me disse, várias palavras que ela não conseguia traduzir do russo tinham sido transliteradas, isso é uma viagem fenomenal, né? Do Yiddish para o russo, e por isso ela não o reconhecia. Ele é um crítico muito ácido, mas eu acho que pode ser muito interessante para quem tem um conhecimento maior de teatro. Eu só tenho interesse, eu só gosto muitíssimo, né? O teatro e a literatura em cena, e a peça em cena, né? Essa festa que é o teatro. Eu achei isso muito interessante. Quando você começou a falar, me lembrei muito desse... ele faz críticas muito severas, daquele tempo do teatro onde cada dia tinha uma peça, né? Porque tinha um público muito interessado e também poucos atores. Então, é só um comentário. E também, em relação a isso, não sei se vocês conhecem a tese de doutorado do Thiago Herzog, de Almeida, que fez aqui na UFRJ, sobre Turkov. É uma tese de doutorado que ele defendeu em 2020, um encenador em busca de um palco, eu penso que chama assim, ele apresentou numa das nossas aulas. Então, era só um comentário assim, de como
como essa riqueza cultural que se entrecruza, né? Tem tanta coisa ainda a ser explorada. Tem uma pergunta aqui no chat, da Eneida. Eneida, você prefere você falar ou quer que eu leia a pergunta? Boa tarde, pode ler, professor. Claro. Então, a pergunta é: o aparecimento e desenvolvimento do Yiddish está vinculado às camadas mais pobres e menos letradas e às mulheres do mundo europeu central e europeu oriental? Pergunta para a Sônia Kramer. Então, eu posso começar a responder, mas eu acho que pode ser uma pergunta para nós. Então, o aparecimento e o desenvolvimento da língua Yiddish tem a ver com uma história de perseguições. A pergunta é muito pertinente, né? Porque nós estamos aqui nesse encontro e é muito pertinente. Então, é uma história de algo que começa da Península Ibérica, né? Depois de séculos de migração do Oriente Médio, um encontro e que a perseguição, especialmente da Península Ibérica e da França, vai empurrando as populações judaicas para o centro da Europa e, mais tarde, para o leste europeu, né, de todas as camadas sociais. Muitos se enraizam na Península Ibérica, formando o que a gente chama de Sefaradim, de Sefarad, Espanha, e que no entrecruzamento com a língua hebraica vai gerar o ladino. Enquanto esses que continuam migrando para a Europa Central e depois para os países de línguas eslavas vão se constituir aquilo que vai ser chamado dos Ashkenazim, Ashkenaz significando Alemanha, povos que vão, então, compondo essa língua, né, a partir do alemão que vai sendo escrito com o alfabeto hebraico, formando um alfabeto Yiddish e misturando com as línguas eslavas nisso que a gente conhece como Benjamin Arshav, que é um linguista importante, dos poucos que a gente tem traduzido em português, essa língua amálgama, ou essa língua de fusão, né, onde as línguas se fundem num contexto, Eneida, polilinguista, ou seja, os judeus falavam muitas línguas, eles já viviam num contexto de muitas línguas, mas eles acabam, além desse polilinguismo interno, ou seja, eles já conhecem um pouco do hebraico, que não é falado, da língua do país em que moram, e o Yiddish, que é uma língua falada. E aí, chegando à segunda parte da sua pergunta, o que a gente está trazendo aqui, né, que você pergunta sobre se são as camadas mais pobres. A gente tinha todas as camadas, nas pequenas cidades, no Stettler, num contexto de muita pobreza, ainda assim com um desenvolvimento cultural bastante expressivo, e nos grandes centros, como Vilna, como Varsóvia, nas universidades, aí eu já estou falando do final do século XIX, ao longo do século XX, uma produção cultural que atende, né, e é uma produção de uma literatura, por exemplo, para ficar mais na minha área, conhecida como de grande qualidade literária. Então, o que torna essa língua, que foi durante muito tempo chamada de jargão ou de dialeto, né, uma língua, é a qualidade da literatura. Tá? Então, não quero me alongar, já me alonguei, então eu acho que a pergunta é muito, muito interessante. Não tem mais perguntas aqui. Ali, seu som tem que abrir, querida. Eu queria completar a tua fala, Sônia, porque eu acho que, assim, pensando um pouco no começo da apresentação do Ernesto, né, onde tem aquele trechinho do Febro, que, aliás, muito curioso aquele trechinho, porque ele fala do stalinismo, né, sendo uma figura que representa esse stalinismo. Mas eu acho que, assim, de alguma maneira, a gente está falando de um Yiddish do século XX que tem uma grande potência pela sua expansão e pela sua formalização literária, pela sua produção de imprensa, de teatro, de literatura, que sofre uma tragédia humana e cultural terrível, que é o Holocausto,
que convive com uma complexidade de perspectiva de futuro, que é a criação do Estado de Israel e a retomada do hebraico com toda a sua força e a necessidade que tem de ocupar espaço, digamos, né, nas comunidades judaicas de uma maneira geral, né? Então, às vezes, essa associação do Yiddish com a língua do passado, como a língua das populações simples e pobres, como a língua das mulheres também, porque subalternizadas, etc., como jargão, também é uma coisa muito naturalizada, né? Assim, e eu acho que é curioso, porque a nossa maneira, eu acho que cada um de nós estávamos falando sobre figuras que se recusavam a colocar o Yiddish nesse lugar, né? O Turkov com o teatro, o Meir Kutinsky com a literatura, e, né, essa expansão do Yiddish, do Gebirte, né, com a sua produção cultural, mesmo durante, né, os períodos mais terríveis, as mulheres escritoras, o Sendat com a honra que tinha, né, e o orgulho que tinha da língua Yiddish. Então, eu acho que há um conflito em relação a isso, e que eu entendo que demorou talvez 50 anos, 40 anos para a gente conseguir voltar e olhar de novo e falar, não, pera, o tesouro, não é? O Ernesto trouxe a palavra, tal, assim, é um tesouro, e é um tesouro que a gente pode ressignificar com esses outros momentos que a gente está vivendo, sem precisar tirar as outras coisas do caminho, mas tirando esses mitos. Acho que tirando esse mito da morte da língua, tirando esse mito da pobreza, da simplicidade, do último escalão, e eu acho que tirando esse mito da falta de interesse, quer dizer, acho que tem essa efervescência que a gente vem acompanhando e sendo parte, né? Acho que vários de nós aqui envolvidos nos grupos variados, testemunham isso. Eu pedi para o Alexandre vou projetar agora, que eu acho que é bem pertinente, mais pertinente agora eu mostrar aqueles 2 slides que eu não mostrei antes, né? Na verdade, não mostrei nada, é o terceiro, que é o das mulheres escritoras. Pode passar esse, o seguinte. Esse aqui. Esse, o próximo, esse. Então, só para a gente também visualizar, num espectro tão pequeno, né? Nós tivemos, como eu disse antes, eram centenas de escritoras, né? Centenas de contos. Então, essas foram os que a gente traduziu. Ali as fontes que eu citei antes estão ali pequenininhas, né? Aquelas fontes. Mas vejam que interessante, o lugar e o tempo, né, de migração, que é final do século XIX, o lugar de migração, elas saem praticamente todas elas do leste europeu, se eu quiser, assim, cada uma delas, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Chava Rosenfeld. A Chava Rosenfeld tem livros, a Trilogia da Vida, que é considerada o melhor retrato da vida da mulher nos campos de concentração. Ela escreveu, ela tem outros contos, além desse romance. Bela Chagall, que a gente, né? A mulher de Chagall, então, cada uma delas, Esther Kreitmann, que foi irmã do Isaac Bashevis Singer, e por aí afora, só a seguinte, então, para complementar aquela apresentação, isso foram os contos que a gente traduziu dessas escritoras. Então, também para pegar um exemplo, Rikuda Potash, que migrou para Israel, que tem mini-contos sobre a vida dos Mizrahim, das mulheres que migraram dos países árabes para Israel, escritos em Yiddish, né? Obrigada, Alexandre. Eu acho que era um pouco isso, para a gente ter um pouco esse cenário de onde eu entrei no sobrevoo, sem ter mostrado por onde que eu estava percorrendo esses contos, né? De um contexto onde a gente tem, até hoje, né? Eu posso citar The Canvas, que é um livro da Salomé Perl, que foi recentemente publicado no ano passado, a partir de uma descoberta, um prêmio que o Yiddish Book Center lançou, um grant para tradutoras, e esse livro foi traduzido de uma escritora de quem só eram conhecidos textos em polonês. Ela era uma grande escritora, uma escritora
conhecida do trabalho na universidade, e dela foi traduzido dela contos escritos em Yiddish sobre a vida das mulheres muito pobres, né? Então, aí bom. Ernesto? Bom, vou fazer uma pergunta antes, vou só aproveitar, se não for muito deselegante, para fazer uma autodivulgação, mas falando da vida do Yiddish, isso tudo, amanhã haverá um show no Museu Judaico, 19h, aqui em São Paulo, que vai ser tocado o repertório dos meus avós, né? Então, amigos que têm uma banda de Mazel Tov, Ashod Irveldod Nizzain, que pena que eu não estou aí. Teremos outras, mas e passando isso, queria perguntar para a Graciane, na verdade, perguntar e dar uma dica também. Primeiro que na Casa do Povo eles estão distribuindo gratuitamente um livro sobre teatro Yiddish, sobre o Taíbe, na verdade, que é o teatro. Recomendo que você passe lá e pegue uma edição, que acho que pode te ajudar. E eu queria te perguntar, não sei se você tem a resposta, tem talvez hipóteses, mas por que o Turkov saiu do Brasil? Por que motivo ele tomou essa decisão? E como foi em Israel, se ele teve sucesso enquanto artista do teatro Yiddish lá? Ernesto, eu não sei te dizer assim exatamente os motivos da saída. Até, inclusive, eu procurei tanto uma tese, agora eu estava aqui, porque a professora Sônia falou da tese, e eu procurei tanto uma tese, e eu não sabia, nas minhas pesquisas não encontrei essa tese, né, do Thiago Herzog, que seria incrível. Eu não estou conseguindo baixar, mas vi que ele defendeu, né, em 2020. Mas o que eu posso te dizer, o que eu entendi, analisando um pouco, porque eu fiz o verbete do Turkov, mas do Ziembinski não. Mas eu acabei, né, olhando assim, também para todos porque os verbetes se encaixam assim. Então, o que eu pude entender, assim, é que o Turkov tinha, eu creio uma necessidade um pouco diferente de realmente da língua, não só da língua, mas da cultura, talvez, hebraica. Hebraica, Yiddish, enfim. E aí, eu não sei também as condições de trabalho, né? Porque eu entendo que o Ziembinski teve uma absorção mais rápida, ele trabalhou realmente, ele conseguiu trabalhar no teatro profissional, e o Turkov teve também incursões, mas eu não sei assim, até que ponto ele realmente conseguiu entrar, né, no sentido realmente da subsistência, de como isso assim profissionalmente, né? O que eu entendo, o que me parece é que ele era bastante ligado às comunidades mesmo, né? As comunidades judaicas, e então ele tinha esse trabalho que era super importante, mas talvez eu não sei se isso no sentido de uma organização mesmo de trabalho, de subsistência do trabalho, né? Como é que isso realmente funcionou? Então, talvez eu percebi isso, né? Que talvez também além dessa necessidade também com a cultura. E aí eu vi que em Israel ele trabalhou bastante no teatro profissional, e inclusive também ele consegue fazer porque ele foi também dramaturgo, e ele escreveu livros de técnicos mesmo, né, sobre teatro. Então lá eles foram publicados primeiro na Argentina, eu acho que ainda no tempo que ele estava aqui, e depois ele consegue publicar esses livros em Israel, e consegue também publicar a obra dramatúrgica dele, né? Inclusive, uma das peças, eu creio, se não me engano, ele escreveu aqui, que é Sanatório Maiden. Então, ele vai ter toda, né, vamos dizer assim, esse trabalho que ele vai, vamos dizer, finalizar em Israel com essas publicações.
e com o trabalho lá também de montagem, né? Eu entendi que ele nunca para até o final da vida, até o ano de 1970, quando ele falece, ele está atuando como diretor, como ator, e aí também no final da vida com essas publicações, né? Acho que o próprio Alexandre e a professora Nancy estão inscritos. Nancy, isso, professora Nancy, pode passar na frente, a senhora tem direito. Por favor. Bom, tudo bem, então eu vou fazer uma pergunta bem rapidinho para a professora Sônia. Em relação ao Yiddish, eu fiquei curioso com uma questão. Qual que é a presença do Yiddish na Alemanha durante a Haskalah, ainda antes da Primeira Guerra Mundial, século XVIII e XIX? A senhora saberia me informar? Não precisa me chamar de senhora. Então, o Yiddish, eu não vou saber te responder exatamente, com exatidão. O que eu sei é, assim, se você está querendo saber em termos numéricos, né? Coisa assim. Há uma presença, porque o Yiddish está se construindo ali. O que eu posso te dizer é que durante muito tempo houve um embate, eu até tenho um livro de um desses linguistas, um debate entre os linguistas se, de fato, prevalecia no entrecruzamento do hebraico com o alemão e as eslavas, a língua alemã ou as línguas eslavas. Tá? E, assim, um embate não pequeno, os livros são bastante complexos, havia mais de 8 dialetos, mas pelo menos 8 dialetos estruturados, e eles acabam chegando à conclusão de que, de fato, a gramática da língua é a gramática da língua alemã. Então, por dedução e não por convicção ou um fato, né, concreto, havia alguma presença, sim, naquela região. O que eu acho que é importante lembrar também é que a geografia... Eu tenho alguns... Você encontrará alguns mapas na internet, eu tenho alguns, depois eu posso te mandar, porque a conformação geográfica dos estados, antes dos estados-nação, que a sua pergunta é antes dos estados-nação, sim, do século XIX, não é a mesma que a gente conhece hoje. Então, Lituânia, Polônia, o Império Russo, onde era o Império Austro-Húngaro, né? Então, a gente, na verdade, estaria falando de Império Austro-Húngaro e de Império Russo. Então, por isso também eu não sei, nem saberia te responder com precisão. Mas você... eu posso te mandar os mapas, eu tenho um PPT com uns mapas que uma aluna minha buscou para mim, que eu acho que é muito interessante. Mas você encontrará muitos... Existe uma cartografia do Yiddish e uma cartografia em Yiddish, com os nomes da Stettler todos em Yiddish. Obrigada, a pergunta é muito boa, eu não sei respondê-la perfeitamente, completamente. Não, tudo bem, agradeço. Mas eu acho que é por aí que a gente tem esse debate. Ok. Professora Nancy, por favor. Boa tarde a todos, cumprimentos a todos, um grande abraço e saudades, Sônia e Miriam, que eu não vejo há muitos séculos. Na minha longa carreira, eu já fiz muita coisa. Uma delas, eu fui locutora do rádio do programa judaico, programa Mosaico. E por ali, naturalmente, passavam artistas, o pessoal do teatro que fazia propaganda, etc. E, às vezes, alguém tinha gravado alguma coisa. A minha pergunta específica eu tenho uma vaguíssima lembrança de gravação de alguém do Brasil, penso que do Rio de Janeiro, com o sobrenome Ismargard. Esse nome diz alguma coisa aos pesquisadores, colecionadores, ativistas, etc., era alguém, me parece que do Rio ou de Niterói, com esse sobrenome Ismargard. Como é um sobrenome muito estranho para mim, naquela ocasião, não sei como fiquei sabendo que seria Esmeralda, mas alguém do Rio de Janeiro. Não sei se existe... Ismargard? I-S de sapato, M-A-R-G-A-R-D. Talvez perguntar para o Ricardo, hein, Miriam? Porque ele anda com o coral lá de Niterói. Né? Eu vou consultar o livro. Pode deixar. Ernesto está sabendo aí, vai. Não, o livro do Simão Buchowski, no final ele faz um glossário que ele cita todo mundo do teatro Yiddish. Eu vou dar uma procurada para ver se esse nome tem lá.
Se tiver, eu falo com o Ricardo. O Faudel, né? O próprio Faudel, se tem alguma menção a ele, mas eu não me lembro desse nome. De fato, é diferente. Obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigada. Né? Tem alguém para perguntar? Porque a mim me foi recomendado que a gente termine uns 5 minutinhos antes, porque as pessoas vão se redistribuir. Eu queria só mostrar para vocês, e se não tiver ninguém inscrito, o nosso cartaz do nosso... Não sei se consegue prender no chat. Nós temos no Rio, na semana que vem, o encontro. Me dá só um instante que eu preciso só acertar uma coisinha. Mas vamos só saber se não tem mais ninguém que queira fazer um comentário, uma pergunta. Não tem ninguém com a mão levantada. Tem alguém que queira perguntar, pode abrir o microfone e falar, se quiser. Ou mandar no chat. Mas eu acho que não. Espera um pouquinho só. O evento se chama Literatura, Música e Cinema, a resistência na língua e na cultura ídis. A gente vai fazer presencialmente na PUC do Rio. Mais adiante, se Deus quiser, a gente vai ter o primeiro dia, que são as mesas sobre música e literatura, no YouTube, como também a apresentação do grupo musical Viver com Ídis, mas não sobre cinema, porque a gente não tem autorização, que é um filme que está sendo estreado agora. Mas queria, pelo menos, compartilhar isso aqui com vocês, que é um esforço enorme. É o terceiro encontro. O segundo a gente fez em 2019, depois viemos essa... Imageifer! Pandemia, peste. Pronto, é isso. Muito obrigada. Era só mais para compartilhar com vocês e nessa linha, né, Lilian, de que está vivo, de que estamos juntos, muito perto. E eu deixo o convite para quem for de São Paulo e quiser nos procurar na Casa do Povo. A gente tem a Trupe Ídis, que é um grupo de leitura, reflexão e pesquisa, para quem já tem um pouco mais de conhecimento de Ídis. Tem tido alguns cursos também para iniciantes presenciais. Então, enfim, nossas atividades em Ídis andam intensas lá. Sejam todos bem-vindos, é só procurar a gente. Isso mesmo. Podem mandar mensagem, não deixei meu e-mail aí, quem tiver interesse. E, haben die Kurse im PUC euch, mas estamos juntos nos cursos. Não sei, Alexandre, se a gente... Não tem mais ninguém que se habilitou. Tá bom? Se alguém dos apresentadores quiser ainda fazer... Vamos combinar. A Bianca quer combinar aí uma sessão. E eu quero muito que vocês venham, quem sabe, Lilian, com um grupo de teatro no ano que vem. Vamos lá, a gente pensa junto. Bom, eu acho que é isso. Então, gente, muito obrigada. Queria agradecer muito a você, Alexandre, a Lilian, Graciane, Ernesto, Miriam, com o Ricardo, esses que vêm. Grois Fargenigum, foi um enorme prazer de coordenar vocês. Muito obrigada. Mas, Sei gesund und stark. Gesund und stark. Graciane, fiquem com saúde e força. Okay? Obrigada. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.